Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais uma edição do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e hoje a gente tem a alegria de receber a pastora Ivana Monteiro, pastora da Igreja Metodista. Ela já participou de outros programas com a gente, inclusive do programa Nos Caminhos da Fé, que nós fizemos sobre gratidão. E é uma pessoa muito querida do programa Um Tempo com Deus. Frequentemente, ela está aqui na nossa programação, trazendo uma reflexão para os nossos ouvintes, junto com a Renata Burjato. Pastora Ivana, seja muito bem-vinda desta vez ao programa Entrevista. Que bom recebê-la aqui com a gente. A pessoa daqui agradece o convite. E olha só, o tema da nossa conversa hoje, eu tenho certeza que vai tocar fundo no seu coração, porque é um tema, quando a gente pensa em sabedoria e simplicidade do Evangelho, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Muitas pessoas podem ter aí conceitos variados do verdadeiro significado da simplicidade, que muitas vezes é confundida, né? A gente vê muita gente confundindo a pessoa ser simples, humilde, com posição, né, social, enfim. Mas o que a palavra de Deus nos ensina sobre sabedoria e simplicidade? Então, a gente vai começar essa conversa falando sobre esses valores que são tão importantes no reino, que Jesus nos ensina de uma maneira maravilhosa. Para começar essa conversa, esse assunto, pastora, já quero dizer que esse é o tema, inclusive, que a Igreja Metodista vai abordar esse ano, né? Por que a escolha desse tema? A cada ano, a Igreja Metodista, no final do ano anterior, né, começa a desenvolver o Colégio Episcopal, os bispos da igreja. Hoje nós temos 10. Eles começam a desenvolver o tema da igreja para o ano seguinte. Então, eu brinco assim que eu falo, quando vem o tema, a gente já começa a se preocupar sobre o que vai acontecer. Não uma ansiedade maluca, mas assim, a necessidade de a gente começar a pensar em nos preparar para aquilo que Deus pode nos dar. Aí teve um ano que foi os discípulos nos caminhos da missão cuidam do meio ambiente. E no ano seguinte, logo em janeiro, já aconteceu a quebra da barreira lá em Brumadinho e outros inúmeros acidentes naturais assim no Brasil. E eu falei, nossa, a gente estava para cuidar do meio ambiente, pensar o meio ambiente, de repente vem essa tragédia. E teve um ano também, em 2019. No final do ano começaram a conversar sobre qual seria o tema do próximo ano. E o tema escolhido foi unidade, né? Discípulos e discípulas da missão caminham em unidade. E logo em janeiro a gente já começou a ter as notícias sobre o que estava acontecendo do Covid-19. E no ano de 2020, que seria o ano do tema, né? Unidade, nós vivemos um tempo que as igrejas estavam fechadas e tivemos que nos ajustar aí para falar com câmeras, coisa que a gente nunca tinha feito. Então a gente teve que aprender do dia para a noite a trabalhar a unidade num tempo onde a unidade era um valor muito alto, né? Porque as famílias não estavam unidas, a igreja não estava unida, e a gente teve que descobrir essa unidade de sentimento, unidade de propósito, unidade de valor. Então, quando ano passado começou a ser divulgado o tema para esse ano, eu já comecei a falar, Deus, o que o Senhor vai querer da gente em relação à simplicidade, em relação à sabedoria? E o tema que a igreja está desenvolvendo esse ano é baseado no versículo, né, que fala, sejam prudentes, sejam sábios como as serpentes e simples como as pombas. Aí eu falei, a gente tem uma ideia errada de serpente e uma ideia também errada de pomba, até porque esses dois animais, para nós, remetem a coisas muito, muito diferentes e num contexto atual, com muita estranheza, porque não é comum a gente ver serpente. Nem quero também que se torne comum, a não ser no Butantã. E as pombas, elas trazem... hoje a gente fala assim, é um animal que incomoda, né? Nas praças, pelas sujeiras, são atraídas pela sujeira e tudo mais. Mas durante um longo tempo na história, se a gente for estudar a serpente é um símbolo de sabedoria e de cuidado com a vida, e vida longa. Tanto que você vê que a serpente está entremeada aos símbolos que representam fisioterapia, enfermagem, medicina.
Então, é um animal que eles tinham como animal sábio, um animal prudente. A gente, claro, no universo cristão, logo a gente vai para Gênesis 3, né? A serpente ali tentando e colocando o pecado ali. Mas não só isso, né? A ideia que Jesus trouxe quando foi trabalhar a serpente no versículo era esse animal rasteiro, esse animal que ele fica escondido e dá o bote. Essa ideia de que o cristão ele não tem que ser bobinho, né? Facilmente enganado. O cristão tem que ter prudência, tem que ter sabedoria. E eu vejo assim que esse ano, até pelo que a gente tem conversado e tem vivido, né? O excesso de coisas que fogem e que precisam de urgentemente de pessoas sábias. Falo, gente, a tolice ela tá em tantas esferas, em tantos lugares, que quem é sábio até se sente e fala assim, será que eu sou tão diferente assim? O sábio parece que ele não tem lugar nesse universo. E a pomba, né? Além da pomba que causa sujeira na cidade, lembrar que a pomba é um símbolo de renovação. Então, quando Jesus trazia a ideia da serpente, da pomba, desculpa, que traz a folhinha, né, no tempo de Noé, a própria pomba, né, que é para nós, Espírito Santo. Então, a pomba ela vem com esse... E até questão de sacrifício para todos, né? Porque nem todo mundo podia comprar um boi para sacrificar, mas a maioria das pessoas podia comprar uma pomba para levar ao templo. Então, essa ideia de acesso, mas também de renovação, da esperança, da acessibilidade, de pensar essa simplicidade que não envolve o que você já colocou, né? Da questão financeira. Até porque tem gente que não tem dinheiro e não é simples. Sim. E tem gente que tem dinheiro e é muito simples, então não é uma coisa que é assim, é a situação econômica que vai dizer quem é simples, quem não é. Não, né? Tem muito pobre, miserável, muito arrogante, né? Então, não é esse padrão que a gente busca a partir do tema da igreja e de pensar a caminhada da vida. E pensando na importância e na necessidade da reflexão desse tema nos dias de hoje, um momento que a gente tem tantas ideias e teologias que pregam o tempo todo a prosperidade, o sucesso, que muitas vezes foge do conceito bíblico. Como você avalia fazer, né, esse contraponto a essas ideias que muitas vezes confundem e afastam a igreja daquilo que o Senhor nos ensina, né, na sua palavra? Quando a gente pensa sobre sabedoria e simplicidade, um dos temas é a gente voltar, talvez, àquela igreja não tradicional, não neopentecostal, nada, não é uma denominação, mas pensar numa igreja simples. E nem sei se depois de muito tempo da igreja primitiva, mas lá no comecinho mesmo, como é que funcionava, né? Então, a sabedoria e a simplicidade, por exemplo, era um culto em casa. Hoje a gente tem inúmeras possibilidades de cultuar, mas as pessoas perdem a simplicidade de fazer isso em ambientes muito, muito simples, né? Por que não fazer um culto elaborado na simplicidade? A gente elabora tanta coisa, a gente quer impressionar tanta gente. E, no fundo, a teologia da prosperidade, né, ela sai de um conceito que prosperidade para a Bíblia é a ideia da palavra shalom, né, que é essa prosperidade que é saúde, estar bem consigo mesmo, estar bem com o outro, facilidade de perdoar, essa ideia de você ter muito para que outras pessoas sejam alcançadas com esse muito, não ter muito para si, mas muito para poder abençoar muito mais aquilo que você poderia e gostaria de abençoar. Então, a ideia da prosperidade na Bíblia, ela foge muito do que a gente lê sobre a teologia da prosperidade, né? É porque se é teologia, é próspera, gente, em todos os sentidos, que é o pensar sobre Deus. Mas quando eu coloco Deus nessa caixa de que Deus, ele está com quem é abençoado, e para mim o abençoado é o rico, a gente começa a achar muita dificuldade. Até porque experiências espirituais, as grandes experiências espirituais geralmente nascem em ambientes muito simples, com pessoas muito simples, mas extremamente sábias, né? E a gente começa a tirar esse conceito de muitos diplomas, muitos bens, muito à vista, muita etiqueta à vista, e começa a privilegiar aquilo que Jesus tinha como privilégio, né? Aquilo que é por dentro e que transborda por fora. Quando a gente entende esse conceito que Cristo, né, ensina de uma maneira tão prática ali para os seus discípulos, qual que é o ganho que a gente tem na nossa caminhada cristã e que a gente pode também estar compartilhando com outras pessoas para que
essas ideias, né, equivocadas sejam combatidas, porque eu acho que é um grande desafio desse tempo que a gente vive hoje, não é? Um dos costumes do metodista, pelo menos é um documento que diz que nós somos moderados no vestir. E eu acho interessante esses conceitos que eu falo assim, o que é moderado no vestir? Porque às vezes as nossas roupas, o nosso vestir, o nosso se conduzir ao outro, mais separa do que soma. Né? Mais nos coloca numa posição de eu sou diferente de você, mas não porque eu sou diferente de você, mas porque muitos falam assim, eu sou melhor do que você. A partir da marca do meu celular, a partir do carro que eu chego na igreja, a partir da roupa que eu visto. E eu olho para Jesus e eu falo, Jesus não tem nada a ver com o que a gente tem buscado hoje em matéria de demonstrar essa primeira impressão. Eu falo, Jesus não tinha essa necessidade que a gente tem de mostrar uma primeira impressão que é, muitas vezes, uma não verdade, é uma mentira. Né? A gente tá tudo que é por fora, hoje, muitas vezes está em contradição com aquilo que a gente é por dentro. Então, quantas pessoas elas não enchem os nossos olhos na aparência, mas por dentro é lindo, é perfumado, porque tem a essência de Jesus. E quantas outras, né? A gente sabe que tem muito ladrão, muita gente enganando outras pessoas, porque a primeira aparência, dizem as pessoas que é o que fica, mas às vezes é o que engana, é o que manipula, é o que mente. Então, para mim, essa questão de buscar a verdade é voltar à essência. A essência ela não é algo visto. Talvez algo que frutifique, mas não é algo visto ainda. Esses olhos, óculos, qualquer coisa que a gente usa hoje não consegue ver quem a gente é por dentro. Sem dúvida, que tema maravilhoso. Pena que o nosso programa, o tempo é curtinho, mas eu quero abrir espaço para a turma que quiser acompanhar essa reflexão que será ao longo do ano, esse tema tão importante. Faz o convite para as pessoas, né, conhecerem os cultos, encontrar informação. A Igreja Metodista ela tem em vários lugares de São Paulo, em vários lugares do Brasil, em vários lugares do mundo. Mas a Metodista Santa Amaro fica ali na Conde de Itu, né? Conde de Itu 99, Santa Amaro. Se quiser ir visitar a gente está lá todo domingo às 9 e às 18. Mas é sobre isso, né? Procura na internet lá, digita lá, vai achar o endereço mais próximo e vai achar com quem conversar. É sempre bom. E é um tema para toda a igreja. Para o ano inteiro, para toda a igreja até dezembro. Daí, quem sabe, que Deus vai nos preparar para o ano seguinte. Maravilha. Pastora Ivana, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Entrevista. Já fica o convite aberto para outros temas e outras oportunidades. Se Deus assim o quiser. Muito bem. O programa Entrevista de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som, Pedro Campos. Até a próxima entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.